Olá, amigos! Cuba é um dos mais importantes amigos e aliados da União Soviética na América Latina. No entanto, desde o colapso da União Soviética, a Rússia caiu em um estado de sério declínio pós-soviética, tornando a Rússia incapaz de alcançar o mundo. O papel e a influência anteriores quase desapareceram. Apesar de ainda manter a tradicional amizade com alguns países socialistas, incluindo Cuba, a posição da Rússia só se recuperou gradualmente desde os anos 2000, com o presidente Putin assumindo o poder. Desde então, a Rússia tem uma voz mais forte na arena internacional e afirmando o poder russo no confronto com os Estados Unidos e o Ocidente. 2014 tornou-se um grande marco para a Rússia. Imediatamente após a anexação da Crimeia em março de 2014, em julho de 2022, o presidente Putin, durante sua viagem à América Latina e participou da Conferência de Economias Emergentes BRICS, escolheu Cuba como destino. O presidente Putin afirmou que Cuba é um dos parceiros estratégicos da Rússia, uma chave importante na política de Moscou. O presidente Putin anunciou oficialmente: a Rússia paga 90% do total de 35 bilhões de dólares que Cuba deve à antiga União Soviética. E os 10% restantes serão colocados em um fundo especial dos dois países, para investir em projetos de desenvolvimento em Cuba. Além do perdão de dívidas, uma série de documentos de cooperação foram assinados entre os dois países, incluindo acordos de energia entre a corporação russa Rosneft e apoio à Kupet, empresa russa de petróleo e gás. Além disso, uma estação terrestre para o Sistema Global de Navegação por Satélite, GLONASS da Rússia, será implantada em Cuba. Do lado cubano, o presidente Raul Castro agradeceu de Cuba pela decisão da Rússia de anular uma grande dívida de Cuba da antiga União Soviética. Ele também enfatizou e apoiou a restauração da posição da Rússia na arena internacional por meio de políticas externas inteligentes e firmes em um mundo multipolar. Desde 2014, as relações Rússia-Cuba fizeram grandes progressos. Em 2015, o presidente cubano Raul Castro visitou a Rússia e participou do 70º aniversário do Dia da Vitória do Povo Soviético sobre o fascismo. Em 2018, logo após suceder o presidente cubano, Raul Castro, o novo presidente cubano Díaz-Canel fez sua primeira visita à Rússia. Esta visita também ocorre nas circunstâncias: os Estados Unidos ameaçam impor novas sanções contra Cuba. Cuba e Rússia continuam afirmando fortalecer as trocas comerciais, bem como ampliar a cooperação militar entre os dois países. Em 2019, o primeiro-ministro Medvedev visitou Cuba. Afirmou: Moscou considera Havana uma aliada muito importante e as relações bilaterais têm um novo futuro brilhante. Os dois países concordaram em aprimorar ainda mais a relação de aliança estratégica. Então, quando eclodiu a pandemia de Covid-19, apesar de ter um sistema de saúde extremamente bom, em meados de 2021, Cuba registrou a maior taxa de infecção por população da América Latina. Esta situação causa tensão, contribuindo para a situação desordenada em Cuba neste momento. A imprensa ocidental descreve como: as pessoas protestam no governo. O governo cubano afirmou que essas atividades foram instigadas pelos Estados Unidos, aproveitando a difícil situação, combinada com medidas de embargo nos últimos 60 anos. Imediatamente, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou, com a direção do comandante-em-chefe das Forças Armadas da Federação Russa, Vladimirovich Putin, aviões militares estão levando ajuda humanitária à República de Cuba. Essas viagens de ajuda duram até o início de 2022. Elas são enviadas diretamente da Rússia para Cuba. E embora o Ministério da Defesa russo não tenha mencionado os Estados Unidos, com esta ajuda rápida e poderosa, certamente representa um forte compromisso da Rússia com Cuba. E o sinal de alerta enviado a Washington. No início de 2022, a Rússia anunciou pela primeira vez planos de ampla cooperação militar com Cuba, Venezuela e Nicarágua. Assim, a Rússia não descartará a possibilidade de enviar tropas para cá. Quando eclodiu a guerra na Ucrânia, apesar de uma série de sanções, a Rússia continuou a dar ajuda a Cuba. Em abril, o embaixador russo em Cuba entregou 20 toneladas de trigo, ajuda não reembolsável a Cuba. No contexto de altos preços dos alimentos, especialmente o trigo devido à guerra. Em maio, a Rússia continuou a reestruturar 4 acordos de crédito intergovernamentais com Cuba. E também adiar o pagamento de passivos de 2020 a 2021, para o período de 2022 a 2027. Segundo dados oficiais, no período de 2006 a 2019, a Rússia forneceu a Cuba 2,3 bilhões de dólares, via linhas de crédito.
Em 14 de julho de 2022, em meio a muitas dificuldades, um petroleiro russo ainda atracava em Cuba, transportando 700 mil barris de óleo combustível, no valor de cerca de 70 milhões de dólares. Uma fonte citando dados de rastreamento de petroleiros também disse: Cuba é o maior importador de combustível russo na América Latina, este ano. Assim, a relação pós-soviética entre Cuba e Rússia não é apenas calorosa novamente, mas Cuba é um dos parceiros mais favorecidos da Rússia. Os dois países cooperaram em todos os campos, desde energia, saúde, alimentação até militar. Claro que, além de ser um amigo tradicional, o foco da Rússia em Cuba tem um motivo: devido à geopolítica primordial da nação caribenha. Em particular, se você observar o desenvolvimento das relações entre os dois países nos últimos 8 anos, de 2014 a 2022, desta vez também é a crise interminável na Ucrânia. No cenário internacional, Cuba é um dos poucos países a se manifestar com mais franqueza, em apoio à Rússia, rejeitando as resoluções que sancionam a Rússia. Continuando a apoiar a Rússia, em um esforço para estar presente no quintal da América. Graças a Cuba, a Rússia está explorando a maior fraqueza dos Estados Unidos. Os Estados Unidos confiaram fortemente em sua posição geográfica favorável para ascender à posição de superpotência. Cuba está profundamente enraizada no pensamento estratégico americano, com uma ameaça potencial ao continente americano, bem como a rota comercial mais importante dos Estados Unidos, do Caribe ao Oceano Atlântico. E agora, com o retorno da Rússia, os Estados Unidos terão que experimentar o sentimento do passado, jogar a cartada da expansão da OTAN, ameaçando sua própria Rússia. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.